Vamos agora para a segunda aula do dimensionamento, onde nessa aula a gente vai implementar as equações que a gente viu na aula 1 do Olympus para o Excel e montar a planilha. Aqui no ambiente do Excel eu já registrei as equações de cada capítulo. Eu separei aqui na primeira planilha a de cargas estáticas e cargas dinâmicas, na segunda das forças ótimas de frenagem, na terceira as de forças reais. E também fiz uma legenda completa aqui onde tem cada letra e o significado de cada variável, e aqui também essa imagem ilustrativa. Já fiz isso para adiantar a aula, eu não vou me estender explicando o que é cada coisa, a planilha vai estar aqui, então é só consultar quando precisar mesmo. Então aqui a gente vai começar a implementar os dados, então vou montar aqui dois quadros com os dados de entrada, que aqui vão ser a aceleração da gravidade, FZF, o FZR, a altura do CG e o entre-eixos. Algumas planilhas que a gente já fez, a gente implementou dentro dela uma calculadora do CG, que a gente joga de dados de entrada a distribuição de massa do carro e ela calcula as dimensões do CG pra gente, com uma fórmula que já existe. Aqui, para simplificar ao máximo essa planilha e deixar ela voltada só para o freio mesmo, a gente já vai pegar os valores calculados, só vou jogar os dados mesmo. E aqui também eu já separei, com base na ficha técnica da Nacional 2020, a ficha técnica do nosso carro, que a gente vai usar esses parâmetros aqui. Então, a aceleração da gravidade, 9,81. O FZF, a gente vai fazer a aceleração da gravidade vezes a massa na dianteira, que está aqui na tabela, 67,3 quilos. A gente vai usar o sistema internacional. E na traseira vai ser o G vezes 92,8. A altura do CG, 0,446 metros. E o entre-eixos, 1520. Aqui eu já dei uma formatada e deixei com uma casa decimal as forças. E agora nós vamos colocar os dados de saída, que vão ser o peso total do carro, aqui a distribuição na traseira e a distribuição na dianteira. E também o X, esses são os seus dados de saída. Esse aqui vai ser igual a soma desse mais esse. Esse aqui a gente vai implementar essa equação, que é o FZR dividido pelo peso total. Esse aqui, o FZF dividido pelo peso total. Só para confirmar, nós vamos somar os dois. Vamos diminuir também as casas decimais, não precisa disso. E o X é igual à altura do CG dividido pelo entre-eixos. Então a gente tem esses dados aqui que a gente vai trabalhar nessa parte da planilha. Tá, agora nós vamos implementar aqui as equações de cargas dinâmicas. Então a gente vai precisar informar a aceleração, que vai ser dada em G, que é a aceleração metros por segundo ao quadrado dividido por 1G. O FZF dinâmico, dado em Newton. E o FZR dinâmico. E aqui nós vamos implementar então essas equações. O A, ele vai ser uma variável, então a gente vai colocar, a gente escolhe quais os valores de A a gente quer para saber quais são as forças para cada desaceleração. Então aqui a gente vai trabalhar com uma faixa de desacelerações com intervalo de 0,01 e vamos até 1G. 1G de desaceleração. Aqui então a gente vai implementar nossa primeira equação de carga dinâmica, que é o FZF dinâmico. Então aqui precisa ficar bem atento com os inputs para não ocorrer nenhum erro. A primeira constante aqui é 1 menos o psi. Então nós vamos colocar aqui mais, aí vou colocar entre parênteses por causa de uma multiplicação, o x vezes a aceleração. E aqui a gente fecha os dois parênteses e tudo isso multiplicado pelo peso do carro. E nós temos esse valor, que aqui com a desaceleração igual a zero, ele tem que ser o mesmo da constante, que deu igual. Só que aqui, se a gente for puxar para baixo, vai ver que vai começar a dar uns valores muito pequenos, porque a gente precisa fixar alguns valores, que vão ser repetidos sempre. Então aqui, como eu tinha falado na primeira aula, a única variável vai ser a aceleração. Então, com F4 aqui eu vou travar os valores que vão se repetir para todas as desacelerações. Então o único valor que não vai ser travado vai ser a desaceleração, que é a célula K3. O resto a gente vai deixar tudo travado. E aqui vamos testar agora. Aqui já está dando valores que fazem mais sentido. Vamos implementar a equação da traseira agora.
que vai ser a porcentagem na traseira menos x vezes a aceleração e tudo multiplicado pelo peso total do carro. Esqueci de fechar aqui. E agora de novo, como eu falei, a gente vai travar o que fosse repetir, e no caso só a desaceleração, que não vai ser uma constante. Aí tinha um erro aqui na hora de escrever, mas já foi arrumado. E aí pode ver também que deu um valor bem próximo aqui. Na verdade deu igual, só que aqui está com menos casas decimais. Então aqui a gente tem já a nossa primeira parte da planilha com as forças dinâmicas no eixo Z. E agora eu vou dar uma formatada e depois a gente vai para a parte das forças ótimas de frenagem. Eu dei uma organizada aqui então. E agora a gente vai para a parte de forças ótimas. Eu vou repetir essas saídas aqui que a gente vai precisar calcular. E vou referenciar a outra planilha. Para se precisar mudar, é só mudar naquela primeira que as outras já vão repetindo. Não precisa ficar mudando toda hora. Lembrando que aqui a gente vai usar dados do carro sem piloto e sem combustível, que é como manda a ficha técnica. Então, teoricamente, esse dimensionamento aqui ele não serviria efetivamente para utilizar, porque ele está considerando um carro vazio. Então, a gente teria que fazer com o piloto também. Só que como eu já tenho esses dados aqui em mãos, vou fazer aqui porque a ideia é mais mostrar como faz mesmo, não já obter resultado para aplicar no carro. Então, aqui nessa parte, a gente vai ter isso aqui para utilizar, esses valores, e a aceleração que vai ser variável. O que a gente vai usar aqui é a aceleração em G, o FZF. Aí aqui a gente vai trabalhar com as forças normalizadas também, que seria a força dividido pelo peso total do carro. Que para fazer os gráficos a gente usa essa, o FZR, o FZR normalizado. E aqui também eu decidi colocar os torques, que às vezes os valores de torque ficam mais visíveis do que os de força, dá para ter mais noção. E para usar o torque aqui a gente vai ver que precisa do raio do pneu. Então aqui a gente vai fazer o mesmo esquema da planilha anterior. Agora a gente vai implementar essas equações aqui. Aqui eu chamo a atenção para que a força aqui ela já está normalizada. Você vê que ela já está dividida pelo peso do carro. Então para a gente achar esse FZF aqui, na verdade eu confundi, aqui é X. Tá, então aqui já estão os forças. E esse Fx aqui, você vê que ele já está dividido pelo peso do carro, então já está normalizado. Então para a gente calcular o Fxf sem ser o normalizado, a gente vai passar o peso do carro multiplicando. Então vai ser 1 menos o W mais x vezes a aceleração de novo vezes o W. E aí vamos travar o que tiver que travar, que no caso é tudo menos a desaceleração, que é o L4 aqui, a nossa célula. Pronto. Agora normalizado a gente vai fazer que é igual a essa aqui dividido pelo peso do carro. E aí a gente vai travar aqui o peso do carro. Pronto. Agora fazer a força na traseira, que é só implementar essa equação multiplicando pelo W. Vai ser C menos X vezes o A. Travar o F4, H8, H5. Pronto. E aqui a normalizada vai ser igual a essa, dividido pelo peso do carro. Aqui a gente vai colocar o torque agora, como eu tinha falado, vai ser a força multiplicada pelo raio do pneu, que vai ser uma constante na dianteira e na traseira. A força na traseira multiplicada também pelo raio do pneu. No caso é o mesmo raio, pneu dianteiro e traseiro. Então tá aqui a parte das forças ótimas de frenagem. Então por essa aula, vou parar por aqui. A gente fez então o cálculo das cargas dinâmicas, o cálculo das forças ótimas de frenagem. Na próxima aula a gente continua.